Todos nós que somos cristãos e cremos na segunda vinda de Cristo, almejamos a bendita esperança da volta de Cristo, como muito bem diz o apóstolo Paulo em Tito capítulo 2, verso 13. Ele compara a volta de Cristo a uma bendita esperança. Nós temos a esperança de que Cristo volte, restitua o nosso mundo à condição edênica e assim você e eu possamos desfrutar de uma verdadeira qualidade de vida que Deus desejava proporcionar-nos desde o início do mundo. Então, a doutrina da volta de Cristo é a nota tônica para nós. Entretanto, muitas vezes esse desejo sincero de querer que Jesus volte logo acaba levando alguns cristãos a exagerarem na interpretação dos eventos históricos que podem ou não apontar para a brevidade do retorno de Cristo. Isso já acontecia desde os dias do apóstolo Paulo. Desde os dias do apóstolo Paulo, as pessoas tinham a tendência a dar importância a sinais de menor importância ao invés de dar atenção aos sinais de maior importância. Eu vou ler um texto demonstrando isso e quero nesse vídeo lhe incentivar a dar atenção aos sinais bíblicos de grande importância para que você não se decepcione, não se frustre e para que você compreenda de uma forma correta, equilibrada e bíblica de que Jesus realmente está voltando. Veja, por exemplo, o que Paulo disse em sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versos 1 ao 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja, o apóstolo Paulo não ignora os demais sinais. Mas o apóstolo Paulo aqui adverte alguns cristãos de que eles deveriam dar atenção a sinais mais importantes, sinais ainda mais claros da brevidade da volta de Cristo. Naqueles dias, muitos estavam pensando que a volta de Cristo estava às portas por causa de alguns acontecimentos. E Paulo os adverte: gente, calma, Jesus realmente vai voltar. Nós queremos muito que Jesus volte, mas tenha em mente uma coisa, ele não vai voltar sem que primeiro se cumpra uma profecia que diz respeito à vinda de uma apostasia, à vinda do homem da iniquidade. Então veja, Paulo advertiu, demonstrou que há eventos históricos mais significativos que apontam para a volta de Cristo. Muitos, por exemplo, nesses últimos dias, já estão dizendo que por causa de algumas movimentações entre o Vaticano e os Estados Unidos, então a volta de Cristo está próxima. Afinal, nós interpretamos que, de acordo com Apocalipse 13, pouco antes da volta de Cristo, haverá uma união entre igreja e Estado, entre romanismo, protestantismo, a parte apostatada, espiritismo e Estados Unidos da América. Entretanto, as pessoas, quando avaliam os eventos históricos, elas começam a achar que através de pequenas notícias ou pequenos sinais, isso já está indicando que Jesus está voltando. Nós temos que considerar uma coisa.
a Bíblia ela apresenta sinais mais claros e diretos. Paulo mesmo diz aqui em 2 Tessalonicenses, 2, 1 a 4, para as pessoas se preocuparem com aquele tipo de sinal mais claro, direto, global, e não com aqueles de menos importância. E nós devemos considerar também que os Estados Unidos e o Vaticano hoje, eles estão em caminhos opostos, né? Há uma aproximação em alguns momentos, há um afastamento, mas atualmente são em caminhos opostos. Para que haja uma união entre igreja e Estado e se estabeleça um decreto privando as pessoas de sua liberdade religiosa, que é o que nós aprendemos de Apocalipse 13, tem que haver uma mudança, por exemplo, na Constituição. E isso é perfeitamente possível de acontecer. Tem um livro intitulado Apocalipse 13, de Mervyn Moore, em que ele demonstra que, para benefício da nação, os Estados Unidos é capaz de fazer qualquer coisa. Entretanto, este momento ainda não chegou, né? Ainda a Constituição norte-americana favorece a liberdade religiosa. Nós não podemos dizer que certo presidente dos Estados Unidos, como por exemplo Donald Trump, será o agente facilitador para a união entre igreja e Estado. Não podemos dizer isso. É pura e mera especulação. Muitas pessoas têm a tendência, se o presidente dos Estados Unidos mal se mexe na cadeira, vai ter um encontro que seja simples com alguém do Vaticano, decreto dominical. Não. Nós temos que ter em mente que o Vaticano sempre almejou o poder, né? O Vaticano é oportunista. Então é mais do que natural que hoje o Papa use, por exemplo, problemas sociais, problemas de ordem ecológica, problemas de ordem familiar, para dizer o seguinte: olha, se nós estabelecermos o domingo como o dia de guarda, como o dia da família, nós podemos melhorar as relações familiares, podemos preservar a natureza. Então é óbvio, o Vaticano sempre teve o interesse pelo poder. Vai usar o domingo também como uma forma de amenizar o aquecimento global. Só que isso não basta. Se você estudar Apocalipse 13, você vai perceber algo de muito interessante. Para a volta de Cristo ocorrer, tem que haver uma união declarada entre igreja e Estado. Para isso, a Constituição tem que ser reformulada e vai ser reformulada de acordo com a profecia. Tem que haver o decreto dominical, que será um evento futuro, e que vai boicotar economicamente aqueles que decidirem guardar o sábado. Tem que haver também a pregação do Evangelho em todo o mundo, que é o último sinal para a volta de Cristo. Em Mateus 24, Cristo dá uma lista de sinais. Guerras, rumores de guerras, e diz assim, mas ainda não é o fim, nos versos 6 e 7. Mas quando chega no verso 14, quando ele diz que este evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. Então nós precisamos estudar as profecias de uma forma mais correta, diríamos assim. Utilizarmos o texto bíblico, vermos comentários autorizados e que se utilizem do método historicista. Eu gosto muito de avaliar os comentários, por exemplo, de Ellen White acerca do assunto. Ela fala que pouco antes da volta de Cristo vai haver uma união entre igreja e Estado, a Constituição será mudada, protestantismo, catolicismo, espiritismo e Estados Unidos se darão as mãos. Não é? Então veja, é preciso que ocorra uma série de eventos muito mais significativos do que simplesmente o Papa ter um mero encontro com Trump. Tem que ocorrer em eventos mais significativos do que simplesmente o Papa
falar de aquecimento global e introduzir ali o domingo no meio. Não sei se você lembra, há algum tempo, por causa da chegada de um furacão, o Papa pediu que fizessem do domingo um dia de oração. E muitos já falaram, olha aí o decreto dominical. Não deu em nada. Então por que eu estou lhe dizendo isso? Quando nós damos alarmes falsos ou exagerados acerca da segunda vinda de Cristo, nós contribuímos para criar céticos. Quanto mais alardeamos e menos se cumprem nossas supostas profecias, mais céticos se formam, porque eles veem o seguinte, olha, esse povo fala da volta de Cristo. Disse que por causa disso aqui o decreto dominical vai vir e não veio. Disse de novo que ia vir e não veio. Disse de novo que ia vir e não veio. O que vai acontecer? Ao invés de você e eu pregarmos o Evangelho, contextualizado nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, vamos estar formando céticos ao invés de formarmos cristãos. Portanto, tenha cuidado com os exageros e com os exagerados. Estude a Bíblia com a orientação do Espírito Santo. Entenda que as profecias têm que se cumprir de uma forma global. Atente-se para os sinais mais significativos e importantes. E estude a Bíblia com um bom comentário bíblico e não com o jornal do lado. Eu agradeço por sua companhia e relembro a você, se você está interessado em participar de um seminário para adolescentes, você não pode deixar de se inscrever. Vá até a descrição do vídeo, clique naquele link que você vai ser direcionado a um grupo no Telegram. Deixe as notificações ativadas. É muito importante isso. Nós não estamos lá mandando mensagens toda hora, nada disso. Nós estamos inscrevendo pessoas e no momento certo nós vamos abrir novamente o grupo para mais perguntas e respostas e para lançarmos o seminário, e depois eu vou falar, obviamente, para esse grupo de um curso que vai ajudar muito a você que é adolescente e a você que é pai, mãe, avô, tio de adolescente. Algumas pessoas preferem fazer parte de um grupo no WhatsApp. Também é possível. Se você acessar o meu blog, leandroquadros.com.br, vai aparecer uma janelinha convidando você para o seminário. Você coloca lá o seu número do WhatsApp, vai para um grupo de WhatsApp. Os grupos, por enquanto, estão silenciados, até mesmo para você não ficar recebendo um monte de mensagens e comentários. E no momento certo, eu abrirei os grupos, informarei sobre o seminário. De vez em quando estou postando áudios para dar informações e conteúdo. Então fica a seu critério. O mais importante para nós é que você participe e não perca esse seminário e não perca esta oportunidade, tá bom? Que Deus te abençoe. Vejo você em breve, então, no nosso grupo, tá ok? Então não perca esse seminário, se inscreva agora. Será uma satisfação ter a sua participação também nesse projeto.